É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações e debater com você sempre de uma forma leve, interativa e assim, olha, virtual, mas bem perto de você. Conteúdo com simplicidade, com facilidade, atualidade. O que a gente quer é isso, né, Carol? É levar a área trabalhista para todo mundo de uma forma bastante acessível. É isso, com certeza. E sabe o que as pessoas têm me perguntado, assim, têm mandado lá no É Legal Mais Pode? Aliás, @ É Legal Mais Pode, tá, gente? Em todas as redes sociais é essa @, super fácil de seguir. Não basta assistir, tem que compartilhar e dar o like, né? Porque é assim que a coisa vai viralizando, né? É muito importante pra gente. E aí, mais de uma vez perguntaram sobre demissão por acordo, que é um assunto novo, relativamente novo, né? Mas que ainda gera muitas dúvidas, sabia? Você sabe que foi a reforma trabalhista que trouxe, né, essa novidade. E sempre achei isso muito curioso, né, assim, porque sempre que eu dava aula sobre esse tema de extinção do contrato, eu falava para os alunos, olha, o empregador pode dispensar sem justa causa, o empregado pode se demitir. Aí alguém perguntava, e o distrato, né, se ambos quiserem? Eu falei, não tem previsão legal, mas aí o aluno ficava me olhando, mas tem lógica isso. Se um quer, o outro também, por que os dois não podem combinar de pôr fim ao contrato? Então, assim, antes da reforma trabalhista, assim, a gente já defendia que podia fazer distrato, mas realmente era complicado porque você não tinha a regulamentação, né? Agora veio, né? Veio e é muito comum. É muito comum, assim como qualquer relação, começa um desgaste e aí fica aquele... joga pra frente. Eu sei que você pensou em casamento. Faz um distrato numa boa. Um casamento é mais rescisão direta e justa causa quando dá errado. É que não tem como, é muito parecido, né? Essa coisa da relação, você tá o tempo todo, passa horas do seu dia, né? As pessoas estão ali compartilhando uma vida em comum mesmo, com os empregados, com os empregadores e vice-versa. E conforme o tempo vai passando, a intimidade vai aumentando, né? Aí você começa a perder ali um pouquinho as referências, e aí, enfim. Mas o certo é, né, gente? Não deu mais para continuar, né? Vamos sentar, conversar e fazer ali um distrato numa boa para ninguém sair triste, né? Eu acho que é um caminho bem bacana mesmo. Acho que, não sei se as pessoas estão utilizando muito, mas tá na CLT, então temos segurança jurídica para falar sobre o assunto. Coisa que não é tão comum assim. E resolver um problema sério, né? Porque, assim, anexa à extinção do contrato de trabalho, você tem a questão do acesso a benefícios, né? Como seguro-desemprego. E aí ficava aquela dúvida, tem acesso, não tem acesso, saque de FGTS, como é que fica essa parte que envolve não só o dinheiro de empregado e empregador, mas a parte pública, né? Perfeito, e muita gente tinha aquela demissão do te pago os 40% por fora, vamos dividir, pela metade. Né? A fraudezinha básica, né? Eu te dispenso uma vez... Uma vez o empregador fez isso, né? Dispensou o empregado e combinou com ele do empregado devolver os 40%, né? Aí o empregado não devolveu os 40%, ainda entrou com uma reclamação trabalhista, pedindo outras coisas. Aí o empregador, no depoimento pessoal, não aguentou. Ele falou, excelência, isso é muito injusto. A gente combinou que ele queria sair... Aí eu mandei embora para ele poder ter acesso ao seguro-desemprego, ele ia me devolver os 40%, não me devolveu, ainda me colocou na justiça, eu só olhando assim, pensando, coitado, né? Além de tudo, ainda confessou uma fraude, né? E o advogado deu aquela escorregada, que você escorrega na cadeira, você começa a ficar menor. Fico olhando assim, eu não sabia de nada, não sei, não conheci. Que situação. Então, se ninguém está feliz... vale a pena chegar a um consenso, conversar e fazer uma demissão por acordo, né? Sem dúvida. Mas aí a grande dúvida pessoal é, quais são as verbas, assim, o que sai disso? Isso é interessante. Porque, assim, basicamente, regra geral, né? Metade do aviso prévio, tá? Além disso, metade da indenização
do FGTS, ou seja, se era 40%, vai ser 20% sobre o que está ali na conta. E vai poder levantar 80% do que tiver depositado já nessa conta vinculada do FGTS. Além disso, seguro-desemprego ficou resolvido também, não vai ter direito. Porque o seguro-desemprego, quando você está na dúvida, você tem que pensar o seguinte: o seguro-desemprego ele existe para desemprego involuntário. E aí você não pode dizer que uma pessoa que quer pôr fim ao seu contrato, ainda que por acordo, está numa situação de desemprego involuntário. Não, ela manifestou vontade no sentido de querer o fim do contrato, né? Então o seguro-desemprego não tem acesso. Por outro lado, aquelas verbas rescisórias que já eram delas de qualquer forma, ela não vai perder, né? Não vai ser meio a meio, né? Aí é totalmente do empregado. O saldo de salários, 13º proporcional, férias proporcionais com 1/3, férias vencidas também se tiver com 1/3, né? E isso já era do empregado, ele não vai perder. Você tem que pensar assim, ó, se ele se demitisse, fizesse o pedido de demissão, ele também teria acesso a essas verbas. Então, não tem razão de, por acordo, por distrato, ele perder isso, né? Isso já é dele, né? Direito adquirido dele. Perfeito. Então, o que faz diferença mesmo, acho que é essa metade do aviso prévio, a metade da indenização de 40%, ou seja, vai ser uma indenização de 20% sobre o que tiver na conta vinculada ao FGTS, e o empregado vai poder levantar ali 80%, que é bastante coisa. 80% do FGTS é razoável, né? Aí esses 20% não perde não, fica lá depositado. Aí se você tiver no futuro outro motivo para movimentar a conta do FGTS, você consegue sacar esse valor também, né? Sei lá, compra de casa própria, né? Financiamento habitacional, ou outros casos, algumas doenças, né? Enfim, Sim. os casos que a lei autoriza. Porque o levantamento do FGTS ele é sempre vinculado. Só pode ocorrer nos casos específicos em que a lei autoriza. Senão não ia ter fundo, né? Se pudesse sacar só porque eu preciso de dinheiro, ninguém ia deixar aquele dinheiro lá parado, até porque o rendimento da conta de FGTS é péssimo, né? É abaixo de mercado. Então nem valeria a pena financeiramente você deixar lá na conta do FGTS, né? Agora tem uma questão interessante, Carol, assim, porque a gente fala, apareceu o distrato com a reforma trabalhista, né? Tá lá no artigo 484-A da CLT. Mas já tinha um outro caso antes, que não deixava de ser também um acordo para você sair do emprego, mas que, na verdade, é feito como dispensa sem justa causa, que é o PDV, né? Se você parar para pensar no PDV, o plano de demissão voluntária, lembra, né? Porque, assim, o empregador vai dispensar pessoas, ele cria um programa para a pessoa se voluntariar, né? A grande diferença é essa, a pessoa se voluntaria para ser dispensada, né? Mas não deixa de ser também uma transação extrajudicial, no sentido de você fazer um acordo ali para que você seja dispensado, né? Sem dúvida. Eu acho só assim que a demissão por acordo, ela atende a uma demanda daquele pequeno empresário, do empregador doméstico, né? Então, acho que tem essa diferença em função de que o PDV, eu imagino sempre que sejam grandes empresas. São empresas né? maiores, né? São empresas que estão precisando fazer redução assim drástica nos quadros, né? Para tentar evitar depois uma dispensa em massa, esse tipo de coisa, né? Você falou bem, realmente, esse acordo eu acho que ele serve muito para o micro, para o pequeno, né? Para o médio empregador, que é a grande massa dos empregadores brasileiros, né? Então acho que veio em bom tempo, né? E aquilo, né? Como eu sou juiz de primeiro grau, eu posso passar assim uma impressão que a gente tem, né? Que ou tá dando certo ou ninguém está usando. Ou ninguém está usando. Porque assim, eu ainda não peguei um caso de problema com dispensa por acordo, de fim do contrato por acordo. Não apareceu nada até agora, já são mais de 6 anos, né? 17, desde 2017. 6 anos já de reforma trabalhista, não apareceu nada. Então, deu certo, né? Ou não estão usando. Boa. É isso, né? Beleza, então.